atrás, se você precisar, juntamente da mesa de som e de projeção. Fique à vontade. Você que está nos visitando, é só se o Espírito Santo tocar no seu coração. Aqueles que quiserem contribuir, vai ser uma bênção em nome de Jesus. A Bíblia diz, 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade. Deus ama aquele que dá com alegria. Uma das maneiras de nós adorarmos a Deus, mostrarmos a nossa honra e a nossa fidelidade ao Senhor é através da nossa generosidade. Queria que você fechasse os seus olhos, levantasse o seu envelope comigo em oração, pedindo ao Senhor a graça, a bênção e o favor do Senhor sobre a tua vida. Pai, nós estamos aqui diante da tua casa, diante do Senhor, porque reconhecemos que todo o dom perfeito, todas as graças, todas as bênçãos, todas as dádivas procedem do nosso Papai Celestial, o Pai das luzes, o Deus Todo-Poderoso, aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Derrama a tua graça, a tua glória, a tua bênção, a tua prosperidade sobre nós. Abençoa cada trabalhador, ó Deus, funcionário público, privado, comerciante, cada um dos teus servos, empresários, todas as pessoas envolvidas em negócios, os vendedores, todas as pessoas que têm os seus ofícios em gerais, sejam abençoados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Assim como Abraão, Isaque e Jacó, tudo que colocavam a mão eram abençoados, eram agraciados pelo Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja. Manifesta a tua unção e o teu poder sobre eles, de tal maneira, ó Deus, que tudo aquilo que nós fizermos, possamos enxergar o sobrenatural, a bênção, a graça e a glória do Senhor sobre nós. Assim como esta igreja, esta obra, é um milagre, ó Deus, com menos de 2 anos, toda essa estrutura que foi gerado para a glória de Deus, é fruto da generosidade, do carinho, do amor dos irmãos, e nós agradecemos de todo o coração pelo cuidado do Senhor para conosco, através da tua igreja, Pai. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, vem aqui à frente, traga a sua oferta. Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje já não precisa mais oferecer pombinhos, né, rolas, né, carneiros, bodes. Hoje uma das formas de nós sacrificarmos espiritualmente é entregarmos os nossos dízimos e nas ofertas diante do Senhor. Uma maneira de nós adorarmos a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos abrir o Salmo 128. Pode se assentar. Você que está nos assistindo, conectado conosco, divulgue aí o nosso link, né, através das suas redes sociais. Glória a Deus, nossos cultos, assim, a gente tem ficado muito feliz, né? Às vezes chega na quarta-feira, dá uns 40, 50 irmãos aqui, quando chega em casa já tem 100 e poucas pessoas que assistiram o culto. Geralmente 2, 3 vezes mais do que as pessoas aqui no salão, né? E a gente fica muito feliz de saber que a palavra está sendo pregada, invadindo os rincões da terra, né? Todos os lugares, e isso é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre família, né? Nós temos falado sobre, eu vou falar uma segunda parte que eu não consegui concluir, de um tema chamado As Armas do Inferno em Nossa Geração. Fala comigo, as armas do inferno em nossa geração. Ou as armas do inferno contra a família cristã. Nós vamos abordar essa temática e vamos ler o que Deus acha acerca da família no Salmo de número 128. O texto sagrado nos diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz seja
sobre Israel. Amém? Então esse é o desejo de Deus para a família. Que homens e mulheres temam ao Senhor, ou seja, obedeçam a palavra de Deus, vivam a vida da fé bíblica, a fé na pessoa de Jesus, com o coração obediente diante de Deus. Se nós vivemos esse temor do Senhor e andarmos nos seus caminhos, sempre lembrando que na Bíblia Sagrada, caminhos são escolhas que fazemos, você pode ver que está no plural. Diante da vida nós temos muitos caminhos para se fazer, sim ou não? Graças a Deus pelo Google Maps, né? Que nos ajuda quando a gente está perdido no caminho. Assim, irmão, o Google Maps celestial é a palavra de Deus. Com ela você não vai errar o caminho. Me lembro que às vezes eu faço algumas viagens, né, internacionais e tal. Eu posso ir numa cidade que eu nunca fui na vida, mas com o Google Maps eu consigo chegar no lugar que eu quero. Eu sei qual é o ônibus, qual é o metrô, qual é até a saída do metrô que eu tenho que sair para chegar no lugar que eu quero chegar. Inclusive, se eu me perder no lugar, eu posso botar ali o GPS, ele vai mostrando a direção, até a direção do meu corpo, aonde eu estou andando. Olha que coisa linda. Tecnologia, que coisa maravilhosa. Assim é a Bíblia Sagrada. Nós temos vários caminhos, várias possibilidades. O que os filósofos, né, chamam de várias contingências. As várias possibilidades da vida. E diante de vários caminhos da vida, o melhor caminho é Jesus de Nazaré. Amém? Foi ele quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse, eu sou a porta. Então ele é o caminho, ele é a porta, ele é a verdade, ele é a vida. Mas, aí logo em seguida, Deus fala das bênçãos de quem caminhar no temor do Senhor, de quem obedecer, de quem tomar os seus caminhos de vida eterna e quem obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós comeremos do trabalho das nossas mãos, nós seremos felizes e tudo nos irá bem. Amém? Olha que coisa linda, você vai ser abençoado no seu trabalho, foi isso que eu orei na hora dos dízimos das ofertas. Você irá prosperar em todas as coisas, Deus quer te prosperar e Deus quer promover a felicidade nos nossos lares, nos nossos afetos, nas nossas relações familiares. Amém? São das coisas mais lindas do mundo. A sua casa pode ser um pedacinho do inferno, ou pode ser, e é o que Deus quer, um pedacinho do céu. Fala comigo, a minha casa vai ser um pedacinho do céu. Então, se você é uma pessoa encrenqueira, crítica, legalista, arruma confusão com tudo e com todos, primeiro, querido, isso é um sinal que você não está bem. Porque quem tem paz com Deus, tem paz com as pessoas. Se a minha vida com Deus vai bem, a minha vida com os outros também vai bem. Por isso nós precisamos buscar a Deus. O diabo é o rei da confusão. Jesus é o príncipe da paz. Amém? Ele é o príncipe da paz. Ele quer promover paz, felicidade, prosperidade, trabalho abençoado. Quer te fazer a enriquecer, crescer, prosperar em tudo aquilo que você coloca a mão. Irmão, graças a Deus, irmãos, isso eu tenho experimentado na minha vida. Se você for justo em tudo aquilo que você faz, se você for fiel ao Senhor, tudo que você colocar a mão, Deus vai abençoar. Amém? Assim como ele era com Abraão, Isaque e Jacó, tudo que eles faziam, Deus abençoava. Se tinha um poço entupido, eles iam lá, desentupiu e a água saía do poço. Se o Labão ali, o enganador, queria passar a perna em Jacó, dizendo que os carneirinhos que não tinham listras, seriam deles, Deus, a hora que eles chegavam, os carneirinhos para gerar os filhos, os carneirinhos geravam tudo cheio de listra, para que Jacó fosse abençoado. Irmãos, é assim, o homem de Deus, a mulher de Deus vai ser abençoado em tudo que fizer. Se ele for fiel nos dízimos, nas ofertas, se ele for fiel ao Senhor, se ele for um bom mordomo, administrador, um bom gestor daquilo que Deus confiar nas suas mãos. Amém? Seja fiel naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Sejam pessoas, sejam recursos, sejam tempo,
Seja o que for, irmão, seja fiel. Quem é fiel no pouco, Deus concede muito. Mas se você é infiel no pouco, Deus, se amarra a mão de Deus para te abençoar. Porque a infidelidade impede Deus de te abençoar. Seja fiel, seja abençoado em tudo aquilo que você fizer. Seja justo nas suas escolhas. E você vai ver isso que a Bíblia diz. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Amém? Nós não temos como impedir que outras pessoas façam o mal contra nós. Mas temos como impedir de que nós façamos o mal contra os outros. Então seja justo, seja correto, seja ético. E aí sim, no versículo 3, a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, né? Aqui fala de filhos, de mulher gerando filhos, né? Como aqui nós vemos o pequenininho Leonardo, os filhos como plantas de oliveira, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, a roda da tua mesa, que coisa linda, né? Uma mesa cheia de filhos, uma família alegre, compartilhando as coisas do Senhor. Eu vejo a Ângela, né? A Ângela é uma querida, ela gosta muito de fazer festas em família, né, Ângela? E chama toda a turma lá, aquela coisa maravilhosa, na sua casa, a gente é muito bem recepcionado lá sempre. Que coisa linda isso. O Val também, né, a sua esposa. Que coisa linda, uma mesa cheia de amigos, cheia de irmãos, cheia de famílias. Famílias preciosas, para a glória de Deus. Amém? Mas o diabo não está satisfeito com isso. A Bíblia diz em João 10:10, pode projetar lá. A Bíblia diz, Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas na continuação, Jesus nos traz a esperança. Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Evangelho de João 10:10. Olha lá, o ladrão, o diabo, veio apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus, para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou em abundância, uma vida plena, uma vida abençoada. A vida que nós estamos lendo aqui no Salmo 128. Amém? Não é uma vida isenta de dificuldades. Não existe, tá, irmão? A condição humana nos traz, às vezes, intempéries da vida, dores, sofrimentos, situações adversas. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, se alegrem, se animem. Eu venci o mundo. Amém? Está muito quente aí o ambiente, gente? Se precisar, a gente liga os ventiladorzinhos, tá? Se tiver qualquer coisa, avisa a dona Sofia. Essa linda mulher, minha esposa maravilhosa. Fica brava quando fala aqui. Minha princesa, rainha do lar, mãe dos meus filhos, que eu sou apaixonado. Ela fica toda vermelhinha. Glória a Deus, irmãos. Coisa linda, né? Então vamos lá. Quais são as armas do inferno em nossa geração contra a família? Eu vou passar rapidinho aquelas que eu já mencionei, estão gravadas, disponíveis para você no nosso Facebook, pastor.gil, e também no nosso YouTube, youtube.com/prgiovanni, e também o YouTube da igreja Casa na Rocha. Nós temos um YouTube da igreja e temos o YouTube do pastor Giovanni. Você pode assistir lá também. Vamos passar rapidamente. Primeira arma do inferno, do diabo, que veio para roubar, matar e destruir, é a relativação da autoridade. O que é isso? É achar que todo mundo é igual nas casas, que não existe uma ordem. Nós vemos isso principalmente a partir de 1930, com o movimento feminista, né? De direitos iguais e tal, isso é maravilhoso. Todos têm direitos iguais, civilidade é maravilhoso e tal. Só que o feminismo foi para um extremo de achar que na casa todo mundo é igual, quebrando um princípio bíblico que está lá no Gênesis, capítulo 3.
Do ponto de vista de Deus, todos nós somos iguais. Sim ou não, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama as mulheres tanto quanto os homens. Mas em Efésios capítulo 5, você vê que existe uma ordem divina para o casamento. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e os pais são cabeças, ou seja, a autoridade dos filhos. Uma das maiores armas que o diabo tem usado para destruir as famílias, criando famílias disfuncionais, ou seja, com os papéis invertidos, fora de função, é bagunçar tudo o que nós vemos hoje nas famílias modernas. Os filhos desrespeitando os pais, a mulher desrespeitando os maridos, e os maridos perdendo a moralidade, a capacidade de liderar seus lares. É o que nós estamos falando. A relativização da autoridade. O marido hoje não é referência na sua casa. Ele não é a locomotiva que carrega os vagões na direção do propósito de Deus, que é a glória, o amor e a graça de Deus revelado na família. Escute aqui, homem que está me assistindo hoje, seja pela internet, seja presencialmente. Você, pai de família, marido de uma mulher, se tem filhos ou não, não interessa. Você é a locomotiva do seu lar. Amém? Coloca a mão no seu coração, fala: eu sou a locomotiva da minha família. Mesmo os jovenzinhos, né, quando casarem, lembre-se disso. Você é a locomotiva da sua casa. E para que você seja essa locomotiva, o cabeça, o líder da sua casa, dentro dessa ordem divina, vocês têm que estar debaixo de Cristo. Só tem autoridade dentro do lar homens que têm uma aliança com Jesus de Nazaré, que vivem os princípios e valores do reino de Deus, que conquiste as suas esposas não por tirania, não subjugando, não maltratando, não desonrando, não ofendendo, nem sendo violentos, mas servindo a sua família em amor. Amém? Homens que sejam semelhantes a Jesus, homens que lutem pelos seus, homens que tenham direção, que tenham visão do que Deus quer para as suas famílias. É isso que Deus quer, mas é tudo que o diabo não quer. Ele quer desmoralizar o homem, destruir ele no coração da mulher e dos filhos, e gerar filhos rebeldes contra os pais, porque daí ele amaldiçoa todo o lar, toda a casa, toda a terra. É o que diz Malaquias no capítulo 4, no último versículo de Malaquias. Se Deus não trazer de volta o coração dos pais aos filhos, eu, diz o Senhor, virei e ferirei a terra com maldição. Olha só, irmãos. Então, o que Deus está promovendo através das igrejas, através da palavra, é um retorno do coração dos filhos aos pais, através do conserto, da reconciliação, do perdão. Homens assumindo a sua posição de liderança, de cabeça, de locomotiva nas suas casas, para que os vagões venham atrás dele dentro do propósito de Deus para a família. Que é o que nós lemos no Salmo 128. Comerás do fruto do seu trabalho. Tem nada de errado você usufruir daquilo que você lutou, trabalhou, se esmerou, né? Nós estávamos até conversando sobre isso, andando de bicicleta. Como é bom, né, nós conquistarmos coisas no Senhor. Comerás do fruto do seu trabalho, feliz serás, e tudo te irá bem. Deus vai te abençoar. Mulheres, mesma coisa, não desonre os seus maridos. A Bíblia diz em Provérbios: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com a sua boca o destrói. A mulher tem o poder, com seus lábios, com seus gestos, com as suas atitudes, construir um lar para a glória de Deus, ou destruir um lar para a glória do diabo. Você faz a sua escolha. Se você quer ser um servo de Deus ou um servo do inimigo dentro da sua casa. Se a sua casa vai ser um pedacinho do céu ou um pedacinho do inferno. E uma das coisas
para adoecer a família, destruir o propósito de Deus para a família, é relativizar a autoridade. O que é o relativismo? É dizer que não existe verdades absolutas, que não existe o que é certo para você, talvez não seja para mim. É dizer que cada cabeça uma sentença, cada um anda na luz que tem, e aí vê essa bagunça que existe nos dias de hoje. Homens fazendo papéis de mulheres, mulheres fazendo papéis do homem, porque o homem é omisso, e filhos desonrando os pais, sendo rebeldes, manipulando. Hoje você vê crianças de 3, 5 anos se jogando no chão, e os pais fazendo aquilo que as crianças querem, sendo manipulados por crianças. Em vez de disciplinarem, corrigirem, puxarem a orelhinha, consertarem o caminho errado dos seus filhos. Irmãos, é dever seu criar os seus filhos no temor do Senhor. Amém? Andar nos caminhos de vida eterna, tendo você, homem e mulher, marido e esposa, como modelo do coração de Deus para os lares e para as famílias. A segunda arma que o diabo usa é a aceitação da infidelidade. Hoje em dia, infelizmente, você vê que o adultério é exaltado. Pular cerca é bonito, é cantado nas músicas aí fora. A aceitação da infidelidade tem destruído lares e famílias. E quem é leal, quem é fiel, é tido como trouxa, banana, é errado, careta, não sabe aproveitar a vida. É isso que o mundo lá fora está ensinando através do diabo. Quem está por detrás dessas filosofias erradas é Satanás. Porque ele quer subjugar, ele quer detonar a família através da infidelidade conjugal. Irmãos, hoje está acontecendo dos dois lados. Homens abandonando a família, isso sempre teve na história, mas hoje também está altíssimo o índice de mulheres abandonando maridos e filhos para viver uma vida desgovernada e desregrada. Não faça isso. Não caia nessa arma do inferno, de aceitar a infidelidade como algo normal, todo mundo faz. Homem pode, mulher não, mulher tem que perdoar. Que isso? Isso é uma mentalidade equivocada. Temos que ser leais, fiéis em todas as nossas relações. Sejam amizades, sejam conjugais, sejam relacionamento pais e filhos. Precisamos ser fiéis. Fiéis. Seja fiel. E hoje as redes sociais têm potencializado ainda mais a infidelidade. Sim ou não, irmãos? Sim. Mulheres se expondo na rede social. Homens atacando as mulheres como se fosse gado. Sensualidade para todo lado. É o nosso mundo caindo nas armas do inferno para destruir o projeto lindo que Deus tem para a família. Terceira arma do inferno, o enfraquecimento da aliança matrimonial. Hoje, infelizmente, nós vemos isso, o divórcio se perpetuando por todos os lados. Hoje qualquer coisa é motivo fútil para abandonar o lar e a família, o outro lado. Hoje as pessoas são sentimentalistas, não dão valor ao compromisso, à aliança, o juramento que é feito diante de Deus. É claro que existem alguns casos onde o divórcio é permitido na Bíblia, a fim de proteger o cônjuge inocente, que foi abandonado por alguém, ou então foi ferido com a infidelidade conjugal. Não estamos falando de você, estamos falando daquele que alopra, daquele que não está nem aí para aliança matrimonial, daquele que sai quebrando tudo e todos em busca de um prazer efêmero, em busca de prazeres transitórios, sai arrebentando tudo e todos por aventuras. Irmãos, não faça isso. A Bíblia diz em Provérbios 6 que o homem
que vai atrás da mulher adúltera é como se fosse um carneirinho que está indo para o matadouro. Vai criar uma vergonha eterna. Será um vexame, uma vergonha para o resto da vida, uma mancha indelével na sua vida. E é isso que o diabo quer promover. A destruição dos lares, o enfraquecimento da aliança matrimonial. Deus é um Deus de aliança. Amém? E aqueles que têm compromisso e aliança com Deus, precisam ter aliança e compromisso nos seus afetos, nas suas amizades e principalmente nos seus casamentos. Amém? Nos seus casamentos. Quarta arma do inferno na nossa geração é a frieza nos relacionamentos. Fala comigo, frieza nos relacionamentos. O que significa isso? Tirar o coração das pessoas do lar tem sido uma sutil estratégia do inferno. Sim ou não, irmãos? Satanás faz de tudo para tirar o homem e a mulher do lar, os filhos do lar. Olha a arma do diabo. Ele não quer mais que vocês fiquem juntos, que vocês, sentem na mesa, que vocês compartilhem, as coisas que aconteceram durante o dia. Eles querem cada um para um lado. E principalmente jogando para fora de casa, causando frieza nos relacionamentos. Já dizia um grande pensador que o contrário de amor não é o ódio. Um pensador já dizia, acho que Tomás de Aquino, se eu não me engano, ele dizia que o contrário do amor não é o ódio, mas é a indiferença. Hoje nós vemos pessoas frias, pessoas indiferentes, pessoas que não estão nem aí para o outro, pessoas que ficam dias brigados. Eu já vi anos brigados. Casais que ficam meses sem ter intimidade conjugal, irmão. Isso aí é uma brecha para o inferno, para o demônio. Destruir os lares. Se você casou, você tem que cumprir os votos conjugais. É uma vocação, você escolheu essa vocação. Então você tem que servir o teu cônjuge, servir os seus filhos, servir a família, amar, inclusive também servir com intimidade conjugal. Você não pode usar o sexo como instrumento de manipulação do outro. Você não pode pegar qualquer coisa banal e impedir o outro de te amar, de se relacionar, de te tocar com frieza e com indiferença. Isso é diabólico, é manipulador, e sempre onde há manipulação, o diabo está por detrás, querendo destruir a tua vida e as tuas relações. Fala comigo, o contrário de amor. Bem alto, fala, o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença. Não estou nem aí para ele, se lasque. Quero que ele se ferre. Isso é olhar para o outro como inimigo, é olhar para o outro como um rival. Sentimento de competição dentro do lar, dentro da família, irmão, isso é diabólico. O meu dinheiro, o teu dinheiro, não existe isso, irmão. Você casou, não existe meu e teu. Tudo é nosso. Pode até ter 2 ofícios, 2 trabalhos, deixando claro, o que cada um vai pagar dentro de casa, mas tudo é nosso. Tudo é nosso. Não tem meu e teu. Você decidiu casar-se com alguém, acabou o meu. É nosso. Tudo é nosso. Igual eu e a Sô. Eu trabalho na igreja, a Sofia trabalha lá na Unipar. Nós temos tudo junto, nós dividimos despesas juntos, nós trabalhamos junto. Quando ela precisa de alguma coisa, amor, faz um Pix para mim. Às vezes eu peço, amor, me ajuda nisso aqui e tal, pagar isso aqui, cobrir aqui o cartãozinho ali. É uma parceria. Não tem meu e teu, tudo é nosso. Somos parceiros, um ajuda o outro, no equilíbrio econômico, financeiro, puxando a orelha um do outro em amor, com jeitinho. Ela puxa a minha orelha mais do que eu a dela, tá, gente? Brincadeira, brincadeira. Mas é legal a parceria, um ajuda o outro. Casamento é cooperação, é parceria. Não tem meu e teu, tudo é nosso.
Nós abrimos uma continha para cada filho, uma conta poupança. E aí, para não ter que ficar tirando dinheiro toda hora, até porque eu não gosto de andar com dinheiro na carteira, pouca coisa eu gosto de andar, eu já fiz uma continha poupança para cada um deles. Eu mando uma mesadinha para cada um. E aí, quando precisa, pai, eu preciso cortar o cabelo. Cadê tua mesada? Já te dei. Não, pai, acabou, eu precisei. Tá bom, peraí que eu mando um pixzinho. Quando eu não posso, amor, manda para ele lá. É uma parceria. Organização financeira. Nós estamos ensinando eles que tudo tem um limite. E quando eles passam do limite, eu puxo a orelha. Amém? A não ser que eu observe que realmente é uma necessidade fora daquilo que a gente combinou. E aí, em amor, é claro que a gente provê. É sensível e não insensível, indiferente, frio nos relacionamentos. Isso está errado. Fala comigo, frieza nos relacionamentos. Nós vemos isso sendo gerado, né, através da televisão, excesso de trabalho, vícios, outras artimanhas. Satanás tem estabelecido frieza relacional, tornando o lar um ambiente sem graça e muitas vezes indesejável. Temos que mudar isso em nome de Jesus. Amém? Lembre-se do Salmo 128 que eu acabei de ler para vocês no início. Comerás do fruto do teu trabalho, feliz serás e tudo te irá bem. O lar é um lugar para ser uma bênção. Você pode ler lá em Gênesis 12, versículo 2, Deus olha para Abraão e diz, e tu serás uma bênção. Depois no versículo 3 ele falou, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, através de você, Abraão, da tua casa, da tua família, da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por quê? Porque da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos de Israel, veio quem? Jesus de Nazaré, o abençoador das nações. Vocês estão vendo como Deus tem a família como um projeto lindo do seu coração. E Satanás quer destruir através da relativização da autoridade. Todo mundo é igual, não tem ordem dentro da casa, vira uma bagunça, famílias disfuncionais, papéis invertidos, através da aceitação da infidelidade, é o que o mundo prega aí fora, através do enfraquecimento da aliança matrimonial. Fidelidade é ridicularizada hoje e a infidelidade é exaltada. E por último, frieza nos relacionamentos. Outra coisa muito comum, gente, outra arma do inferno contra a família é a indisciplina. Preste atenção. Filhos sem limites. Esse é o fruto da psicologia moderna, que ensina que não se pode usar da disciplina com as crianças. Através disso, nós vemos filhos desonrando os pais. Nós vemos a rebeldia se estabelecendo na juventude dos nossos dias, que tem minado todas as estruturas sociais. Sim ou não? Um filho sem limite é um adulto problema. Um filho que você não aprende a dizer não para ele, não coloque limites, no futuro vai dar problema para o patrão, para a esposa ou esposo, e vai dar trabalho para a sociedade. E às vezes vai até ser preso, irmão. Porque você criou ele sem limites, sem disciplinas. Deixa eu ensinar para você, irmão, da mesma maneira que Deus tem no seu caráter amor, ele também tem disciplina. Hebreus capítulo 12 diz que o pai que ama, disciplina os seus filhos. Se somos disciplinados, diz a palavra de Deus, somos filhos de Deus. Mas se não somos disciplinados, já estamos condenados. Somos bastardos, diz a palavra de Deus. Quem quer ser filho de Deus aqui? Levanta a mão. Por isso que Deus nos disciplina às vezes. Através de pessoas, através de circunstâncias, através de situações. Sim ou não? Sim. Com certeza, ao longo da tua vida, você já foi disciplinado por Deus. Através dos seus pais, através do seu patrão, às vezes,
de pessoas ao seu redor ou através das circunstâncias. Filhos indisciplinados. A indisciplina é outra grande marca, arma do inferno contra as nossas famílias. Outra arma do inferno contra as nossas famílias é a violência. Sim ou não, irmãos? Olha o que nós estamos vendo lá na Ucrânia. Quem está chocado lá com aquilo que está acontecendo na Ucrânia? Irmãos, nós temos que orar por eles. Não adianta só você, ficar chocado. Você tem que orar. Você tem que pedir a Deus que essa guerra acabe, se finde. Ela só não vai acabar se ela se tornar uma batalha profética, que até agora não virou. É uma batalha isolada entre a Rússia e a Ucrânia. Mas nós estamos chocados com a violência. Corpos sendo pendurados, pessoas sendo lançadas na rua, mulheres sendo estupradas. Tem um caso lá na Ucrânia de uma moça de 16 anos que foi estuprada por 3 soldados russos. Crianças sendo jogadas em valas comuns. Olha o que o diabo faz através da violência. E da mesma maneira dentro das famílias. É assustadora a quantidade de pessoas que tiveram suas vidas destruídas ou terrivelmente marcadas por causa da violência doméstica. Violência doméstica, dentro de casa. Pais tiranos, pais abusadores, manipuladores, violentos. Irmãos, a família deve ser um ventre abençoado para gerar filhos emocionalmente saudáveis. Se a família não for um ventre abençoado, emocionalmente saudável, os filhos não são gerados assim. Quanto mais saudável for a sua família, mais saudável e confiante serão seus filhos. Mas quanto mais tóxico você como pai for, mais emocionalmente doentes serão os seus filhos. Traumatizados, sequelados. E muitas vezes por causa da violência física. A violência não é só física, violência psicológica, violência emocional, violência verbal. Às vezes uma palavra que é declarada dói muito mais do que uma paulada. Sim ou não, irmãos? Sim. Que da tua boca só saia palavras abençoadas em nome de Jesus. Amém? Que você seja uma fonte de bênção, que vai jogar os teus filhos para cima, não para baixo. Que você declare palavras de vitória, palavras de bênção, de ânimo, levantando os seus filhos no Senhor e não destruindo eles emocionalmente. Muito menos fisicamente, nem com violência física, nem com violência sexual, nem com violência emocional. Esse tem sido o pano de fundo do desenvolvimento de muitos indivíduos hoje, nos lares. Irmãos, às vezes dentro das igrejas isso. Nós que deveríamos ser um exemplo de lares saudáveis, de famílias abençoadas, muitas vezes os fariseus dentro da igreja, hipócritas, pessoas que na igreja, oi irmão, tá abraçando, amoroso, querido, e chega em casa é um diabo. Mesma coisa, irmãs. Oi, irmã, glória a Deus, pirueta, pá. Aí chega dentro de casa, maltrata, desonra maridos, filhos, xinga todo mundo. Através da sua toxicidade. De um coração que está ferido na sua alma, precisa ser curado pelo poder de Deus. Amém? Se você tem feito isso, se arrependa dos seus pecados. Decida hoje mudar as circunstâncias da sua vida. Se os seus pais erraram, isso não significa que vocês têm que errar. Por exemplo, meu avô errou muito com meu pai. Mas o meu pai se converteu aos 19 anos de idade. E a partir da conversão, do novo nascimento, lendo a Bíblia, cheio do Espírito Santo, Deus fez uma obra linda na vida dele. E as futuras gerações foram abençoadas através da aliança e do compromisso que ele tinha com o Senhor. Amém?
a sua aliança com Deus, a sua vida transformada pelo poder de Deus, pode gerar uma nova família, não cheia de toxicidade, de corações desfacelados, não, mas de um ambiente saudável, um útero sagrado, abençoado, abençoador, que vai gerar filhos emocionalmente saudáveis e abençoados para a glória de Deus. Amém? Por causa da conversão do meu tio, Deus levantou 7 pastores na minha família. Olha que coisa linda, irmão. 7 pastores. Porque o meu tio entregou uma vez na faculdade a vida para Jesus, ganhou meu pai para Jesus, ganhou meu tio para Jesus, e através dos seus filhos, Deus levantou 7 pastores na família. Olha o que uma vida rendida e entregue a Jesus pode fazer. A minha avó era maravilhosa, mas às vezes falhava uma coisinha ou outra, porque tinha suas limitações, mas o meu avô era um alemão duro, ferrenho, brabo, machucou e hostilizou demais o coração do meu pai e do meu tio. Tinha sua filha favorita e desprezava os outros filhos. Mas através de Jesus, tudo pode ser curado a partir do seu coração. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu quero ser restaurado, curado e transformado pelo teu poder. E por último, irmãos, para nós fecharmos, a última arma do inferno na nossa geração é a desconstrução da heteronormatividade. O que é isso? As famílias hoje não são mais heterossexuais. São heterossexuais e bissexuais homoafetivas. Infelizmente, irmãos, hoje eles estão destruindo o conceito de família tradicional. Sim ou não, irmãos? Eles chamam de novos modos de vida. Por quê? Porque existe uma desconstrução dos heterossexuais, da heteronormatividade. A sociedade ocidental, moderna, entre aspas, questiona cada vez mais os conceitos tradicionais que são judaico-cristãos, que são pilares, fundamentos de todo o mundo ocidental, que vem desde os gregos, dos romanos, e assim, através dos séculos, principalmente através da influência do cristianismo. Talvez você não saiba, meu irmão, mas até 1500, 80% dos lares eram poligâmicos. Você sabia disso? Existia poligamia. Um homem podia ter várias mulheres. A partir da Revolução Protestante, da Reforma Protestante, hoje 20% dos lares no mundo inteiro são poligâmicos. 80% é de um homem com uma mulher. Olha a influência do protestantismo, de trazer de volta, o Gênesis, capítulo 2 e 3, o projeto original de Deus entre um homem e uma mulher. Olha a influência de Lutero, o grande pai reformador. E através dos seus ensinos, juntamente com os outros discípulos, homens e mulheres de Deus, que influenciaram todo o mundo ocidental e até o mundo oriental. Hoje a poligamia é minoria no mundo. Ainda existem algumas culturas, principalmente na África, em algumas seitas e religiões, como por exemplo os Mormons, no norte dos Estados Unidos, no sul do Canadá, em algumas porções existe. No mundo muçulmano existe muita poligamia. E hoje está se infiltrando dentro da sociedade ocidental. O tal de trisal, vocês já ouviram falar? Um homem com 2 mulheres. Ou, que eles chamam de poliamor. Desconstrução da heteronormatividade. Os conceitos tradicionais, propondo que a homossexualidade seja a base para a construção de novas formas de família. Crianças sendo doadas para casais homossexuais.
novas formas de família, chegando ao absurdo de sugerir que conceitos de gênero, como masculino e feminino, senhor e senhora, desapareçam dos formulários. Que isso não provém de condições naturais, dizem eles, mas de imposições sociais, que, portanto, devem ser anuladas, é o que dizem eles. É os famosos transgêneros. Irmãos, infelizmente, a nossa sociedade está virada de cabeça para o ar. Sim ou não, irmãos? Porque a palavra de Deus tem sido abandonada. Abra comigo Romanos capítulo 1. Eu vou ler o que a Bíblia diz sobre isso para nós terminarmos. Romanos, as palavras de Paulo em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21. Aqui parece que está tendo um raio-x da nossa sociedade atual. Olha como Deus vê a sociedade dita moderna, influenciada pela psicologia, pela filosofia, por várias ciências. Claro que tem um lado bom delas e tem um lado negativo, tenebroso, endiabrado. Como da ciência tem um lado maravilhoso, que respalda com a palavra de Deus e apenas complementa aquilo que a Bíblia já diz, como também tem um lado da ciência destruidora, maléfica e terrível. Olha o que diz Romanos 1, 21, para nós encerrarmos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, aqui está falando dos seres humanos, das sociedades, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Olha só, não agradeceram. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, que é o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, em semelhança da imagem de homem corruptível, deuses humanos, imagens e tal, aves, quadrúpedes e de répteis, animais, como tem lá na Índia, adoram animais, plantas, coisas diversas. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências. Concupiscência significa desejos desenfreados. De seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura, ou seja, os seres humanos, a natureza, do que o Criador, que é bendito eternamente e amém. Versículo 26, por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Olha só o que diz o texto sagrado, irmão. Deus os abandonou. Vocês querem fazer besteira, vocês querem viver essa vida desgovernada, vocês querem viver debaixo dos seus corações obscurecidos, então Deus, vou abandonar vocês. E olha o que acontece quando Deus abandona os corações endurecidos, entenebrecidos. Preste atenção, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens. Vamos acrescentar aqui, mulheres com mulheres, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Olha só, irmãos. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Vou dar um exemplo prático. É altíssimo o índice de assassinato, de crimes passionais entre os homossexuais. É 5 vezes mais do que os heterossexuais.
Claro que os heterossexuais também, infelizmente, o homem mata a mulher. Tem os feminicídios hoje, toda essa barbaridade que nós vemos. Você tem uma ideia, a cada 8 horas uma mulher morre nas mãos de um homem mau no Brasil. Você tem uma ideia, 62 mil pessoas morrem assassinadas ou de morte e violência no nosso país. O Brasil produz 10% da violência mundial. 10%. A cada 3 horas aproximadamente, infelizmente, uma mulher é violada, é abusada sexualmente. Olha como é que está a nossa sociedade. Uma média de 3 a 4 mulheres morrem todos os dias. Por isso que, graças a Deus, existe essa lei do feminicídio, ampliando ainda mais a punição sobre homens homicidas, das suas próprias companheiras, das suas próprias mulheres. Olha como é que está a nossa sociedade, irmãos. 5 vezes mais o índice de crimes passionais, ou seja, morte entre homossexuais. 5 vezes mais. E como eles não se importaram, no versículo 28, de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29, estando cheios de toda a iniquidade, ou pecado, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Dá outro exemplo, irmãos. Hoje existe mais de 100 comportamentos anormais na área sexual. Tem gente que tem tara pelo pé da mulher. Tem gente que gosta de defecar sobre o outro. De urinar na cara do outro. Esses tempos teve um escândalo num carnaval que aconteceu isso. Olha onde o ser humano chegou, irmão. Através das armas diabólicas direto do inferno contra a família. Isso são dados. Você entra na internet, você vai ver tudo isso que eu estou falando aqui. Olha onde o ser humano está chegando. Nécios, infiéis, né? Nos contratos, sem afeição natural, homens que não se amam como homens, mulheres que não se amam como mulheres, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte no Antigo Testamento, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Presta atenção, principalmente nesse final, irmão. Não somente praticam, como também dão aval, dão risada, abraçam. Abraçam no sentido de promovem e não se posicionam com relação aos seus erros e falhas. Presta atenção no que a Bíblia Sagrada está dizendo. É claro que nós temos que amar os homossexuais, temos que respeitá-los dentro das suas escolhas. Amém? Não estou pregando essa palavra para gerar violência contra os homossexuais. Jamais. Nós temos que amá-los, honrá-los, pregar o evangelho para eles, para que sejam amados, transformados pelo poder de Deus. Mas se pedem a nossa opinião com relação a isso, nós cristãos precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Porque se a gente dá aval, se a gente não fala nada, se a gente dá risada, se a gente, trata como se não fosse nada e ainda incentiva, é igual como aquele que pratica. É igual como aquele que pratica. Amém? Então vou repetir novamente, temos que amá-los, temos que honrá-los, temos que respeitá-los nas suas escolhas, nas suas decisões. Cada um é responsável diante das escolhas que fazem da vida. Todos nós e eles, todos nós teremos que prestar conta diante de Deus das nossas escolhas. Sim ou não?
Não temos que temê-los, não temos que ser temidos por eles, temos que tratá-los sempre com muito amor, carinho, civilidade, novamente falando isso. Pelo contrário, ainda demonstrar um amor que transforma. Vou te dar um exemplo. Sempre que eu atendo um homossexual, ou lésbica, seja quem for, bissexual, hoje a moda não é homo nem lésbica, é bissexualidade. É os dois lados. Na verdade, a moda não é nem bissexualidade, é pansexualidade. O que é a pansexualidade? É pegar tudo o que dá prazer, em outras palavras. Se envolver sexualmente com tudo aquilo que dá prazer. Se chama pansexualismo. Pan era um deus grego que, né, era um deus que promovia festas bacanais e orgias e coisas e tais. Olha só, irmãos. Então, sempre que eu atendo um homossexual, uma lésbica, atendo com muito carinho, com muito amor, oro por eles, abraço no final, inclusive dou um beijo no rosto, para mostrar para eles que eu os amo. Trato com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. Aqui na cidade mesmo, eu faço um monte de casamento, eu caio na graça de todos esses que trabalham nessa área, tem muitos deles que tendem para o outro lado, vocês sabem, mas eu trato com o maior amor, carinho, eu caio na graça deles, porque eu os respeito, os honro e os amo. Mas se me perguntarem, eu sempre vou me posicionar do lado de Deus. Amém? Glória a Deus. É isso que nós estamos ensinando. Se posicione do lado da heteronormatividade. Deus fez homem e mulher, varão e varoa. O que passar disso não é de Deus. Não é bíblico, é incorreto. E nós cristãos precisamos nos posicionar com amor, com graça, com respeito, com reverência, com amor que transforma a vida deles. E Deus faz isso em nome de Jesus. Amém? Vamos lutar pelas nossas famílias. Vamos construir, né? Você que ainda não se casou, é solteiro, divorciado, mas quer construir uma família, isso é de Deus, irmãos. Ou quer ficar solteiro, também é de Deus. Paulo ficou solteiro o resto da vida. E foi uma bênção para o cristianismo. Foi o maior missionário da história da igreja. Nós somos resultados do trabalho do apóstolo Paulo. Amém? Mas vamos lutar, vamos ser felizes, vamos curtir o trabalho das nossas mãos. E com a graça de Deus vamos ser prósperos e abençoados, lutando contra essas armas do inferno na nossa geração. Para fechar, quais são as 7 armas do inferno na nossa geração? Primeiro delas, relativização da autoridade. Todo mundo é igual, não tem autoridade, não tem ordem, vira um caos. Segundo, a aceitação da infidelidade. Pular cerca para eles é bonito. E ser fiel é careta. Resumindo. Terceiro, enfraquecimento da aliança matrimonial. Casamento, para eles não tem valor nenhum, mas para nós tem, e para Deus tem. Lá em Malaquias, o texto sagrado diz, ó, eu vi o juramento e a aliança que vocês fizeram com a mulher da tua mocidade, com a tua esposa, diante do altar, diante do Senhor. Eu vi. Eu, Senhor, fui testemunha dessa aliança. Deus é um Deus de aliança. Não enfraqueça a aliança matrimonial. Frieza nos relacionamentos. Tome cuidado com a frieza e com a indiferença. Indisciplina. Deus é um Deus de disciplina. Não aceite indisciplina. Violência. Deus o livre. De maneira nenhuma, em nome de Jesus. Amém? E por último, desconstrução da heteronormatividade. O que é certo, homem, mulher. Deus é o Deus que criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, varão e varoa.
Adão e Eva, não é Adão e Ivo. É Adão e Eva. Não é Eva e Ivo. Não é Adão e Adoa, não. É Adão e Eva, homem e mulher, esposa e marido, varão e varoa. Amém? Vocês viram até na apresentação das crianças, né? Que apresente os seus filhos, macho, todo macho que abre a madre deve ser apresentado diante do Senhor. Foi colocada a palavra macho, homem, sexo masculino. Deus é um Deus de detalhe, Deus é um Deus maravilhoso. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, meus irmãos. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, fala assim comigo: eu vou lutar. Fala comigo: eu vou lutar pela minha família. Eu vou construir, com a ajuda de Deus, uma família para a glória de Deus, um pedacinho do céu na terra para a glória de Deus, cheia do amor, da paz e da bênção do Senhor. Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, nesse lugar abençoado que o Senhor escolheu para ser a nossa casa, a nossa comunidade, uma comunidade de famílias abençoadas, famílias que lutem em prol das famílias, famílias que sejam útero de graça, de amor, criando filhos saudáveis na tua presença, homens e mulheres que se amem, homens e mulheres que se honrem, homens e mulheres apaixonados uns pelos outros e pela tua palavra, pelos teus princípios, pelos teus valores. Senhor, que não sejamos infectados com as vãs filosofias desse mundo, com os enganos, com os engodos, com as mentiras do diabo, a fim de fermentarem, destruírem as famílias. Levanta neste lugar famílias que expressem o teu reino, famílias que expressem o teu amor, famílias que expressem a tua glória, a tua graça, famílias do Evangelho, famílias de Jesus, famílias, ó Deus, conectadas com o teu coração. Livra-nos da hipocrisia, livra-nos da religiosidade aparente, livra-nos, ó Deus, da frieza nas relações. Dá-nos o teu amor, o amor que excede todo entendimento. Dá-nos a tua paz, o shalom que prospera. Abençoa o marido, Pai, como cabeça da sua casa, como locomotiva da sua família, e mulheres sábias, mulheres virtuosas diante do Senhor. Converge, traz de volta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha ferir essa terra com maldição e desgraça. Senhor, livra-nos dessas desgraças atuais, Pai, e dá-nos um coração abençoado e abençoador, assim como o Senhor fez com Abraão, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar. Aleluia.